Fala nação, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sino e deixe o like para receber notícias diárias sobre o Flamengo. Nesse vídeo vamos ver os comentários do Benja na vitória do Flamengo no Beira-Rio por 2-1 sobre o Internacional. Vitória que enche de moral o time do Flamengo antes da final no dia 27 contra o Palmeiras e traz muitas esperanças para a torcida. Esse corte também vai ter da ESPN Brasil, então deixamos aqui os créditos para eles e o canal oficial vai ficar na descrição do vídeo. Vamos ver. Nossa, eu quero analisar alguma coisa aqui no detalhe. A gente já vai, inclusive, para essa discussão boa aí, que você está falando sobre as opções aí para sábado que vem. Rodrigo Bueno, me diz uma coisa, torcedor do Flamengo, é mais feliz com as atuações, com o ataque? A gente está até com essa pergunta no GC, ó. Ou tá com aquela pulguinha atrás da orelha com a defesa, porque realmente, como disse o Bertozzi, ofereceu muitos contra-ataques e a gente sabe como funciona esse time do Palmeiras. É tudo que o Abel quer. Tudo bem? Tudo legal, boa noite, William, Jean, Léo, Calçade, fã de esporte. Olha, eu acho que são muitas notícias positivas para o Flamengo nas últimas semanas, né? Depois de talvez um momento de maior questionamento do Renato, esse desfecho, né? A viagem para o Sul, né? Incluindo Porto Alegre e Montevidéu, até o calendário parece que está ajudando agora, né? A forma como o Flamengo se despediu da torcida no Rio de Janeiro, aquelas cenas fortes, chocantes, dramáticas, apaixonadas, a sequência de vitórias, de atuações, e eu acho que o torcedor flamenguista, ele topa muito bem fazer uma trocação com o Palmeiras. Eu acho que o maior temor era o Palmeiras jogar simplesmente fechadinho, travar o jogo e jogar no contra-ataque. Se tiver essa trocação, eu acho que quem leva vantagem é o Flamengo. E o Flamengo mostrou também, se ele é um time, como qualquer time, que está exposto a contra-ataque, sujeito a tomar contra-ataque, o contra-ataque do Flamengo é poderoso. O segundo gol que ele faz contra o São Paulo no Morumbi é um gol de contra-ataque, né? Você pega o segundo gol também contra o Inter, esse começo avassalador também. A velocidade, o número de chances que o Flamengo criou quando estava 2-0 contra o Inter, com o Vitinho muito veloz, com o Michael, que é um achado dos últimos meses. Outro é o Davi Luiz. Se tinha uma incógnita sobre o Davi Luiz, com ele em campo o Flamengo não consegue nem empatar, o Flamengo só ganha. Então você tem agora um outro pilar na defesa, além do Rodrigo Caio. Então eu acho que tanto na defesa, com a ascensão, a confirmação do Davi Luiz, quanto as opções no ataque, a volta mesmo que agora gradual do Arrascaeta, mas que não tem Arrascaeta de início. Você tendo o Michael, é um problema para o adversário tomar contra-ataque também. Então eu vejo uma sequência muito positiva e eu tenho uma visão um pouco diferente, acho, da maioria dos companheiros, sobre o plano do Palmeiras. Para mim não foi o correto, não. Eu não faria isso. Acho que como boa parte da torcida do Palmeiras, eu daria a preferência para o jogo contra o São Paulo e colocaria time alternativo, reserva, na partida anterior contra o Fluminense e na partida de hoje contra o Fortaleza. Por vários fatores, são jogos fora de casa. Se você tem um tipo de lesão, uma lesão muscular leve, talvez em 10 dias você consegue recuperar. Então no jogo contra o São Paulo, se o Palmeiras tivesse alguma lesão, o Luciano do São Paulo naquele jogo sofreu uma fratura no punho. Não vai jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Talvez no fim de semana estivesse pronto. Então acho que haveria tempo hábil para recuperar uma pequena lesão. No jogo de hoje, se alguém toma uma lesão nesse fim de semana, tem uma lesão, fica difícil de recuperar. E o Palmeiras, com a sequência de 3 derrotas seguidas, além de não ser nada positivo para a tabela, o Palmeiras acabou perdendo o vice-campeonato. O campeonato já era do Galo, então tinha uma disputa com o Flamengo pelo vice. Não é nada ou não é nada, tem um dinheirinho ali para quem fica na segunda posição. O Palmeiras perdeu esse posto, perde um pouco de moral, porque vinha uma sequência boa, acabou terminando essa reta final de forma ruim. A gente não sabe como é que vai ser essa despedida da torcida, vai ter comparação, o Flamengo sai por cima, o Palmeiras não vai dar o título pro Galo, porque matematicamente não é possível, mas não vai ser aquela festa. E muita gente vai lamentar caso o São Paulo realmente não seja rebaixado. Se você pegar a tabela hoje, se o Palmeiras tivesse vencido, o São Paulo estava realmente numa sinuca. Então eu acho que o plano que o próprio Abel alardeou vai jogar contra ele.
Ele colocou ainda mais pressão para ele na final. O sorriso no rosto do Renato hoje, para mim, era emblemático. Porque é o desfecho perfeito. Ele ganha do Inter, que é seu rival local, vai ajudar o Grêmio, e no meu simulado o Grêmio vai escapar do rebaixamento, com o time reserva, vai ganhar do time reserva do Flamengo. E o Abel ao contrário, se ele perde a final da Libertadores agora, é quase que fim de linha para ele no Palmeiras. Pela própria pressão que ele se colocou, também por ter feito esse plano que para muito palmeirense não foi o mais adequado. Ainda bem que o palmeirense não dirige o Palmeiras, senão o Palmeiras estaria frito nessa. Porque se você ficar 10 dias sem jogar, é muito tempo. Uma semana se recupera. O que eles fizeram? Pegaram o dia 27 e vieram para trás. Então, assim, joga uma semana antes do time completo, joga outra semana com o time completo e nos meios de semana vai com o que pode. O Abel fez perfeitamente. O problema é que o Palmeiras tinha 6 vitórias seguidas e tomou 3 derrotas. E o Flamengo, depois que perdeu para o Atlético Paranaense, o Flamengo tem 6 vitórias e 2 empates, e isso é muito bom. Só que o Flamengo é um time, a inconsistência, esse Flamengo, esse tipo de jogo de hoje é a marca registrada desse Flamengo do Renato. Começou assim lá contra o Olímpia. E saiu, quase toma do Olímpia, 1, 2, 3. O São Paulo foi avassalador contra o São Paulo, começa muito forte, mas depois o adversário, foram 7 defesas hoje, 6 do Lomba, 7 do Diego Alves. Este volume de defesas contra o Palmeiras é preocupante, porque você vai botar o goleiro para jogar contra um time numa final de Libertadores. E podem ser 120 minutos. Mas não havia outra opção. Assim, se o Abel pensa no São Paulo, para mim é pensar muito pequeno. Você está mais preocupado com o seu rival do que em ganhar Libertadores. Essa é a leitura. Se eu sou o presidente do clube, chega o treinador e fala, vem cá, aqui é Libertadores da América. Esse negócio de São Paulo é problema deles. Se ajudar a cair, o palmeirense vai ficar feliz. Mas não pode ser o objetivo da instituição algo, nesse momento, que não lhe pertence. O que pode pertencer ao Palmeiras? A taça da Libertadores. Pode. A queda do São Paulo. Problema do São Paulo. Se cair, o palmeirense vai para a rua, faz festa. Agora, ele vincular uma trajetória de Libertadores ao São Paulo é pensar muito pequeno. Aí o Abel, ainda bem que o Abel não fez um negócio desse. Porque é um cara acostumado ele vem de uma outra origem, né? E essa rivalidade não é o cara que viveu a rivalidade, ele sabe, mas ele não viveu. Eu acho que era assim, seria surpreendente. E o Renato e ele foram bem. O que o Renato vai fazer? É dar mais minutos, talvez, na terça-feira para o Arrascaeta, para ver se ele joga o quê? 30, um pouquinho mais, e aí vai passar o resto da semana pensando. Se começa, se não começa. Porque é o seguinte, o Flamengo que a gente viu hoje, no início, é um Flamengo de pressão. O Flamengo pressiona, encaixa, corre. Eu boto o Bruno Henrique. O Bruno Henrique passou por isso de perder o Bruno Henrique na quarta-feira. Contra o Corinthians. Ali já talvez ele tenha passado do limite. O Bruno Henrique, se não joga na quarta, estaria em campo hoje, jogando com o Flamengo, se preparando para a Libertadores. O Bruno Henrique entrou, perdeu o ensaio uma semana antes e vai passar essa semana mais de 10 dias sem jogar. Isso é bom para o Flamengo? Nem um pouco. Aqueles 3 pontos são ótimos, são sobre o Corinthians, mas vai mudar a história do Flamengo no campeonato? De jeito nenhum. Mas correu o risco de perder o Bruno Henrique. Para mim, ali, ele jogou no risco. Porque não mudou nada, ele não estava disputando o título com o Atlético Mineiro. Gente, o Campeonato Brasileiro, assim, pensando no campeão, já acabou. Você tem um monte de tem outras coisas em disputa. Se aí o campeão, mais cedo ou tarde. E ali ele quase perde o Bruno. E agora ele tem Arrascaeta e Bruno, que são super importantes. Se a ideia deste Flamengo é pressionar o Palmeiras, com Arrascaeta e Bruno, eu consigo? Talvez não com a mesma intensidade do que com o Michael e com o Vitinho, que foi bem. Então, assim, tem uma série de aspectos que movem... é uma questão curiosa, hein? Que movem estrategicamente a final. Porque estrategicamente é onde eu posiciono, como eu começo. Eu vou pressionar aqui e vou dar o campo que o meu adversário tanto espera e o adversário está vendo esse começo avassalador, vai falar assim, calma, vamos passar dos 15 vivos. E aí, porque pode ter 120 minutos. Então, eu entendo que ele foi
não havia para onde correr. Mas você falou uma coisa aqui dentro da periodização, ainda mais falando isso para um português, que eles são os papas disso. Mas isso que você falou, que a gente estava conversando na redação, é algo bem curioso. E, assim, você tem essa possibilidade do Vitinho e do Michael. Você tendo o Bruno Henrique e o Arrascaeta em condições, mas vamos colocar assim, mesmo que seja um tempo só, somente o Arrascaeta, né? Você arriscaria, de repente, não, eu quero um time intenso. Você deixar o Bruno Henrique e o Arrascaeta no banco? Sair sem os dois para a final contra o Palmeiras? Não, eu acho muito pouco provável. Pelas informações que a gente tem, e tudo bem, as informações nesse momento, elas podem ser manipuladas, né? Porque isso também pode ser do interesse do clube e acho que faz parte do jogo. Mas eu não acredito, acho que o Bruno Henrique, pelo que a gente sabe, ele vai jogar. E ele não jogou hoje por uma prevenção, né? Tanto que o Bruno Henrique continuou jogando a partida depois daquele episódio, fez o gol, comemorou correndo, inclusive, que não sei se ele faria se não estivesse bem. Então, acho que a discussão do Bruno Henrique, ela não imagino que exista. A do Arrascaeta vai existir. Vai existir por diversos motivos, por uma questão, no caso do que citou o Calçade, por uma questão física e de intensidade que você consegue colocar, por uma questão tática, porque ele e o Michael são jogadores bastante diferentes, e por uma questão técnica também, porque a fase do Michael é uma fase tecnicamente tão boa, e não estou dizendo que ele é melhor que o Arrascaeta, é claro que não é, o Arrascaeta é um jogador único no Flamengo, mas a fase tecnicamente é tão boa que te faz discutir, peraí, eu vou abrir mão desse cara tecnicamente tão bom no começo do jogo, sendo que eu já sei que o Arrascaeta não pode jogar o jogo todo e que se eu colocá-lo no meio do jogo, eu posso eventualmente colocá-lo sem tirar o Michael, né? Porque aí a se gente colocar no meio do jogo, pode ter que substituir a Arrascaeta ainda, porque ele pode ter mais 30 minutos para jogar. E esse é o contraponto. A decisão do Renato não é fácil, porque esse é o contraponto, era o que o Léo falava há alguns dias, né? A questão do Arrascaeta também é que se você guarda para colocá-lo em campo e sabe que ele tem, sei lá, condições de jogar 30 minutos, você vai colocá-lo aos 15 do segundo tempo, sem saber se eventualmente depois dos 45 do segundo tempo vai ter mais jogo, porque tem prorrogação. Então, você tem bons argumentos para os dois lados, né? Eu acho que a decisão não é fácil e não adianta, né, a gente depois dizer, o Renato acertou, o Renato errou, ganhe ou perca, porque às vezes você pode perder um jogo por outros motivos, aí muita gente pode dizer, perdeu porque escolheu o Arrascaeta ou o Michael, ou olha só como ele acertou, o time foi campeão porque o Michael foi decisivo. Então, eu acho que é bom a gente lembrar antes do jogo que você tem bons argumentos para as duas escolhas. Não é uma escolha fácil, é uma escolha que eu acho que vai ser escondida, ainda que o Renato já saiba hoje o que ele vai fazer, eu não acredito que ele vá divulgar com muita antecedência. Se der certo, parabéns, e se der errado, deveria ter feito outra escolha, né? Basicamente é isso. A gente tem uma semana, tem uma semana e tem um jogo na terça. Hoje, sábado, eu vejo o time que jogou hoje com o Bruno Henrique, sem o Vitinho, e o Michael jogando no sábado que vem. Porque a menos que ele tenha convicção de que o Arrascaeta joga 45 minutos. Aí é melhor começar com o Arrascaeta. Porque 45 é 45. O segundo tempo pode ter 45, mas pode ter prorrogação. Pode ser 75. E você entra com o jogador já guardando uma alteração para ele, também tem isso. Se ele for a alteração, ele já queimou uma. E se ele tiver que ser substituído, um único jogador queimou duas. Isso para uma final, porque o adversário pode mudar 5. Sim. Você tem como lidar com a raça. Você muda 5, mas queima 2 com um jogador só. Então, tudo isso tem que estar no panorama do treinador para pensar quem é que começa, quem é que termina. Assim, eu vejo o Flamengo hoje pensando num time que precisa pressionar, correr, jogar. Joga o Michael e o Vitinho sai e entra o Bruno Henrique. Hoje. Vamos ver o Arrascaeta na terça, quanto que ele vai receber do Renato em campo. Bertozzi chamou aí, né, Bertozzi? Então, sabe o que eu acho interessante? Que você pode ter dúvidas dos dois lados, mas são dúvidas de ordens diferentes, né? A do Flamengo mais de ordem física e as do Palmeiras de ordem estratégica, porque a gente sabe que as escalações do Abel nesses momentos são meio imprevisíveis, né? E ele já fez isso em diversos momentos da carreira dele e especificamente da passagem pelo Palmeiras. Só que as dúvidas do Abel podem ter muito a ver com essa postura do Flamengo, porque Michael jogar é uma coisa, Arrascaeta jogar é outra.
mesmo em termos dessa pressão, do posicionamento sem bola, quem dá o primeiro combate, quem fecha o lado, tudo isso pode mudar, né? Então talvez o Abel passe a semana pensando, peraí, a minha estratégia com o Michael de um lado é outra, com a Arrascaeta é outra. Isso pode estar passando pela cabeça dele também. Então pode ser interessante para o Flamengo ter esse tipo de mistério. Agora, minha sensação, se o Arrascaeta não demonstrar na terça que tem condição para 45, sensação, tá? Eu acho que o mais razoável é ele começar no banco no sábado. Porque, de fato, assim, com 14 minutos nas costas em mais de um mês de futebol, eu, técnico, não sentiria segurança para começar com ele. Agora, eu não sou técnico, é só uma sensação mesmo. E aí, Bubu, o que você faria, hein? A Arrasca começa, a Arrasca entra no segundo tempo, durante, no intervalo, dependendo das condições. Para mim a situação é bem simples. O Renato tem todos os argumentos para colocar o Michael e todos os argumentos para deixar o Arrascaeta no banco. Vamos lembrar, o Palmeiras não tem o seu lateral direito titular nessa final. Gostem ou não, Marcos Rocha seria o cara, ele tá fora. Então, em tese, o calcanhar de Aquiles, ou o ponto de interrogação do Palmeiras, é a lateral direita, onde o Michael costuma barbarizar nos adversários. Olha o que o Michael fez contra vários adversários, inclusive contra o São Paulo no Morumbi. Foi o grande pecado do Rogério Ceni ter colocado um jogador que não estava há muito tempo por ali. Então, solta o Michael como ponta mesmo, agressivo para cima de quem for o lateral direito, que aí Mike, Gabriel Menino, eu não sei quem vai ser. E o Arrascaeta, que está um bom tempo fora, o Arrascaeta criou uma certa fama no futebol brasileiro de jogador decisivo, de jogador de decisão. Eventualmente pode até ter prorrogação, pênaltis. Então você tem essa possibilidade de guardá-lo para esses minutos finais. Um cara experiente, e pela questão física, para mim é a opção mais clara. Inclusive hoje, a troca foi com o Everton Ribeiro. O Michael não pode sair. Então é o Michael no Flamengo, ainda mais para esse jogo. E depois, se tivesse que ter uma substituição, acho que seria para o Everton Ribeiro sair para a entrada do Arrascaeta, não o contrário. E só para, sem querer insistir muito... Rodrigo, desculpa te interromper, é que o Renato está falando. Oi. O Renato vai começar a falar na coletiva. Eu te dou a palavra depois no retorno do Renato, tá bom? Segura aí só um pouquinho. Temos o Renato aí? Com a volta do Arrascaeta hoje, qual é o planejamento específico com o jogador visando a final da Libertadores? Ele jogará na próxima terça, visando recuperar o ritmo de jogo para iniciar o jogo no sábado? Tenho conversado bastante com o Arrascaeta, a gente tem tido todo o cuidado com ele para prepará-lo para que ele pudesse jogar alguns minutos hoje, da forma que ele jogou. Vamos aguardar 24 horas, amanhã eu volto a conversar com ele que vai dando a resposta para a gente. Até terça-feira aí nós temos aí mais 2 dias para que a gente possa trocar algumas ideias, ver da maneira que ele está se sentindo. A confiança para o treinador, quem passa é o jogador. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi que ele jogou na base de uns 20 minutos, 25 minutos hoje. Esteve bem, não sentiu nada. Então vamos aguardar até amanhã para ver se ele não acorda com algum tipo de dor. E a gente começa a estudar melhor o Arrascaeta para terça-feira. Pergunta do Sérgio Lobo, do Sport TV. Renato, o Flamengo venceu o jogo e fez um segundo tempo muito mais equilibrado que o primeiro. Por isso te pergunto, o que você achou especialmente do primeiro tempo, quando o time fez 2 gols, poderia ter feito 5 e perdeu inúmeras chances. Depois quase cedeu o empate, pois deu campo ao Inter, que dominou a segunda metade da etapa inicial. Aquilo que falei, a equipe se apresentou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Nós fizemos 2 gols, criamos inúmeras oportunidades claríssimas de gol. Foi um dos itens que eu chamei a atenção do time no intervalo do jogo, que a gente poderia ter matado o jogo. E no contra-ataque nós tomamos o gol do Internacional, fez com que desse moral para o adversário crescesse na partida. Mas o segundo tempo era normal que o Internacional viesse para dentro da gente, mas a equipe se comportou bem. Não foi tão bom quanto o primeiro tempo, mas a gente já sabia das dificuldades que nós iríamos encontrar aqui. Mas o mais importante de tudo foi que nós conseguimos mais uma vitória fora de casa contra um grande adversário que está brigando pela Libertadores. E é normal um pouco de queda de rendimento no segundo tempo também, porque, querendo ou não, é difícil tirar da cabeça dos jogadores a final no próximo dia 27. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Infelizmente, a arbitragem foi mais uma vez protagonista do jogo do Flamengo.
Até quando o árbitro continuará sendo pauta? Olha, eu, sinceramente, hoje eu gostei da arbitragem. Agora, nós tivemos o lance claro de pênalti sobre o Everton. Mas não adianta, aquilo que eu falo, é nadar contra a maré. É chover no molhado. A única pergunta que eu faço para os especialistas, por que o VAR não chamou o árbitro? É simples. Não adianta, eu falo isso há 2, 3, 4 anos. Quem apita o jogo é o VAR. Infelizmente é o VAR. Não é possível que ele tem todas as imagens, não é possível que ele não viu que foi pênalti no Everton. E aí o jogo estava 2-0, poderíamos ter feito o terceiro gol e iríamos eliminar a partida. Mas fazer o quê? O Flamengo hoje não está disputando o título justamente pelos erros de arbitragem que a gente teve, claríssimos, todo mundo viu. Então, no mais, ele se comportou bem, eu só acho que o VAR poderia ter chamado ele no lance do Everton. Pergunta do Rafael Divério, da Rádio Gaúcha. Renato, antes da final da Libertadores tem o Grêmio na terça-feira. Qual é a importância e qual é o planejamento do Flamengo para este jogo? O planejamento as pessoas não sabem terça-feira. Nós temos esse jogo contra o Grêmio na terça-feira e no sábado nós temos uma final. Então nosso planejamento não vai mudar em nada daquilo que nós já programamos há umas 2, 3 semanas atrás. Tem dado resultado, está dando certo. E a gente vai seguir na nossa programação que a gente fez, como já falei, alguns dias atrás. Até porque depois do jogo contra o Grêmio, no próximo sábado, nós temos a final da Libertadores. Então, o que está decidido, está decidido. Nós não vamos mudar nada e em nada o nosso planejamento. Penúltima pergunta da coletiva é do Gustavo, da Rádio Onda Mix. Renato, dá para acreditar no título? Enquanto houver chances matemáticas, a gente vai buscar o título. Sempre falei que nós não desistimos do Campeonato Brasileiro. O Atlético tem uma certa vantagem sobre a gente, mas a gente vem brigando de igual para igual. A gente vem vencendo nossos jogos. Faltam algumas rodadas. Eu acho que o mais importante de tudo, o Flamengo fazer a parte dele jogo a jogo e ver o que acontece. Até porque nós temos esse jogo na próxima terça-feira e depois nós temos a final. É fazer a nossa parte, fazer o nosso dever de casa e ver o que acontece no jogo do Atlético. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Guilherme, da Rádio Bangu. Renato, você sempre soube do potencial da torcida do Flamengo. Gostaria que você falasse sobre o Aeroflá ontem na saída do Rio de Janeiro. De parabéns ao torcedor do... Então, nação, esse foi o vídeo. O Flamengo vence esse jogo fora de casa e traz mais confiança para o dia 27. Foi um jogo, sim, que o Mengão começou muito bem, mas que depois perdeu o ritmo, né, e acabou permitindo o Inter entrar no jogo. Mas foi uma trocação muito alta lá e cá. O Flamengo perdeu muitas oportunidades, né, de acabar com a partida, principalmente com o Gabigol, mas o camisa 9 acabou desperdiçando as oportunidades. Não podemos esquecer também da bela atuação dos zagueiros, né, como Davi Luiz, Rodrigo Caio, que foram bem sólidos lá atrás e não deram muita chance para o Inter. Isso com certeza deu mais corpo para o elenco, né, como um todo. Sabemos que as chances no Brasileirão são remotas, mas a Libertadores podemos dizer que o Flamengo está muito perto de levar. E com certeza é o grande favorito, isso é fato. Não vai ser um jogo fácil para os dois lados, claro, mas se o Flamengo vier completinho e inspirado, tchau e um abraço para o Palmeiras. E é com certeza o que vamos torcer no dia 27. Agora, olha só, não esquece de se inscrever e ativar o sino para não perder as novidades.